Olá pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo desse canal é o estudo das disciplinas de Física e Matemática. Hoje seguiremos falando da cinemática, mais especificamente do movimento retilíneo, o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. Depois de ter feito toda a introdução à física e entendido o que é o espaço e o que é o tempo, a gente pode começar a falar do movimento retilíneo e nós vamos começar falando da variação do espaço. Bom, quando eu me desloco de uma posição para outra, o que está acontecendo é uma variação do espaço. E todo mundo sabe que enquanto eu me desloco, o tempo vai passando, vai decorrendo. Então, se eu saio, por exemplo, do quilômetro 30 de uma estrada e chego ao quilômetro 100 dessa mesma estrada, o que está acontecendo é uma variação do espaço, tá certo? E como é que eu calculo essa variação do espaço? Basta eu subtrair a minha posição final, que no meu exemplo 100 km, menos a posição inicial 30 km, tudo bem? Mas como eu disse, durante esse deslocamento o tempo vai passando. Imagine que ao sair do quilômetro 30 eu tenho olhado o meu cronômetro e tenho observado que ele estava marcando 0 hora, tudo bem? E ao chegar ao quilômetro 100, novamente olhei o cronômetro e havia decorrido o intervalo de 1 hora. Okay? Bom, a variação do tempo também é dada pelo tempo final, o tempo aferido ao final do trajeto, menos o tempo inicial. Então, eu calculo o espaço fazendo o espaço final, que aqui eu chamei de S2, menos o espaço inicial. É muito comum também a gente usar a seguinte nomenclatura, S menos S0, onde S0 é o espaço inicial e S o espaço final. Velocidade escalar média. A velocidade escalar média é a relação que existe entre a variação do espaço e a variação do tempo. Ou seja, nesse meu exemplo aqui, ó, se eu quiser encontrar a velocidade média para aquele deslocamento, bastará fazer 100 menos 30 dividido por 1 menos 0. E isso daqui vai dar 70 km por hora. Afinal de contas, eu me desloquei 70 km em 1 hora, tudo bem? Então dizer 70 km por hora significa um deslocamento de 70 km em cada hora, ok? É muito comum a gente medir velocidade em quilômetro por hora, isso porque os velocímetros dos automóveis, eles marcam a velocidade em quilômetros por hora, então é muito usual essa unidade de medida. Mas ela não é a unidade oficial de medida de velocidade. A medida oficial de velocidade é o metro por segundo. Então, no sistema internacional, usa-se o metro por segundo, apesar do quilômetro por hora ser muito usado. No slide anterior, a gente aprendeu a calcular a velocidade escalar média. É claro que na vida cotidiana não é possível que a gente mantenha a mesma velocidade durante todo o percurso, né? Isso porque nós avançaríamos os sinais de trânsito, atropelaríamos as pessoas, enfim, isso não é possível. Então a velocidade média, ela representa, ela simboliza uma velocidade que seria constante durante todo o percurso. Mas é possível a gente calcular também a velocidade escalar instantânea. Para isso, é preciso que a gente divida o percurso em pedaços muito pequenos, com intervalos de tempo tendendo a zero. É como se a gente tivesse mini percursos dentro do percurso. E com isso é possível a gente calcular a velocidade escalar instantânea usando a mesma fórmula que a gente usa para calcular a velocidade escalar média. Ou seja, a velocidade escalar instantânea também é a variação do espaço pela variação do tempo. Vamos falar do movimento progressivo e do movimento retrógrado, o que vem a ser
um e outro. Considere que eu defino o ponto zero como o início de uma trajetória e oriente essa trajetória para a direita. Sinal positivo aqui para a direita, tudo bem? Se um móvel se desloca nesse sentido, no sentido da trajetória definida, eu digo que o movimento é progressivo. Em outras palavras, no movimento progressivo, os espaços crescem com o decorrer do tempo. É como se eu saísse do ponto zero e fosse correndo para o ponto 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros, 20 metros, ok? Quando o móvel se desloca no sentido contrário da trajetória que eu estabeleci, ou seja, indo em direção à origem, eu digo que esse movimento é retrógrado. Em outras palavras, o espaço decresce com o passar do tempo. Afinal de contas, é como se o corredor saísse do ponto 10 metros e fosse se aproximando do ponto 0 metro. Então ele vai correndo e os espaços vão diminuindo. 9 metros, 8 metros, 5 metros, 4 metros, 1 metro, 0 metro. Tudo bem? Então, essa é a diferença entre o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Professor, para onde eu oriento a trajetória? Nós podemos arbitrar livremente para onde a gente vai orientar a trajetória. O que é importante é que se eu orientei aqui a trajetória para a direita, os espaços irão aumentar à medida que eu me deslocar para o sentido da trajetória. E ao se deslocar para o sentido contrário da trajetória, os espaços irão diminuir. Aceleração escalar média. Bem, a aceleração mede a variação da velocidade em função do tempo. Pessoal, a aceleração é a grandeza que faz com que a velocidade ou se mantenha constante ou varie com o passar do tempo. Quando um móvel aumenta de velocidade, é porque ele tem um movimento acelerado. Quando o móvel diminui de velocidade, é porque o seu movimento é retardado, ou seja, aceleração negativa. A aceleração é a relação que existe entre a velocidade e o tempo. Então, eu calculo a aceleração média fazendo a variação da velocidade pela variação do tempo, muito parecido com a fórmula que a gente viu no cálculo da velocidade média. Porém, lá a gente tem a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Aqui, a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. E como eu calculo a variação da velocidade? Qualquer variação, delta em física significa variação, é dada pela diferença entre o valor final aferido menos o valor inicial. E com a velocidade não é diferente. Eu calculo a variação da velocidade fazendo V2 menos V1. Aceleração escalar instantânea. Da mesma forma que a gente procedeu para calcular a velocidade escalar instantânea, a gente vai proceder aqui. É preciso que a gente divida o percurso em pedaços minúsculos com ΔT tendendo a zero. É como se a gente tivesse, mais uma vez, pequenos pedaços do percurso dentro do percurso maior, ok? Isso é capaz de nos dar a fórmula que calcula a aceleração escalar instantânea, que é a mesma fórmula usada no cálculo da aceleração escalar média. A variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Aqui, ó, a gente percebe que a aceleração escalar instantânea é dada pelo limite da variação da velocidade dividida pela variação do tempo com o tempo tendendo a zero. Não se preocupem agora com o que vem a ser o limite. Isso não é assunto para a gente tratar nesse momento. Mas é importante saber que isso daqui é igual a isso aqui. Tudo bem? O limite é o que nos dá a fórmula para o cálculo da aceleração escalar instantânea. Bom, vale destacar ainda que a unidade de medida de aceleração no Sistema Internacional de Medidas é o metro por segundo ao quadrado. Movimento acelerado e movimento retardado. Bom, aqui vale já um registro. Não confundir movimento acelerado com movimento progressivo, nem tampouco movimento retardado com movimento retrógrado, ok? O movimento progressivo e o movimento retrógrado estão relacionados com a trajetória, com o aumento ou diminuição do espaço.
Aqui, movimento acelerado e movimento retardado tem a ver com a velocidade. Bom, quando o valor absoluto da velocidade escalar aumenta com o decorrer do tempo, a gente diz que esse movimento é acelerado. Vamos para exemplos cotidianos que fica mais fácil de entender o que está sendo dito aqui. Quando a gente pisa com o pé no pedal do acelerador do automóvel, o que acontece com a velocidade dele? Exatamente, a velocidade dele aumenta. Então a gente diz que esse movimento é acelerado. Aqui, ó, no movimento acelerado, o módulo da velocidade aumenta com o tempo. O seu valor aumenta com o tempo. O movimento acelerado, ele pode ser tanto progressivo quanto retrógrado. Como assim, professor? Bom, no movimento progressivo, a velocidade é maior do que zero e a aceleração também. No movimento retrógrado, a velocidade é menor do que zero, a aceleração se mantém maior que zero. Nesse momento, o aluno pergunta, professor, como assim a velocidade negativa? Eu nunca vi o velocímetro do carro do meu pai com o ponteiro andando para trás. É verdade, a velocidade ela não é negativa. O valor negativo da velocidade serve apenas para representar que o movimento é retrógrado, ou seja, que o móvel está se deslocando no sentido contrário da trajetória. É para isso que a gente usa o valor negativo da velocidade. Quando o valor absoluto da velocidade escalar diminui com o decorrer do tempo, a gente diz que o movimento é retardado. Vamos lá para o nosso exemplo cotidiano. Quando a gente pisa no freio do automóvel, o que acontece com a velocidade? Exatamente, a velocidade diminui com o passar do tempo. Então, esse movimento eu chamo de movimento retardado. Ele também pode ser progressivo ou retrógrado. Como assim, professor? O progressivo, velocidade maior que zero, significa deslocamento para o sentido da trajetória, e o retrógrado, velocidade menor do que zero, significa deslocamento no sentido contrário da trajetória. com acelerações menores que zero. Por quê? Porque o móvel está parando, está diminuindo a sua velocidade à medida que eu piso no freio dele. Tudo bem? Movimento retilíneo uniforme. Movimento uniforme é aquele que possui velocidade escalar instantânea constante e diferente de zero. Pessoal, dizer que a velocidade é constante é de extrema importância aqui nesse momento. Por quê? Porque muitos problemas de física não dizem para nós que estão se referindo a esse movimento. Eles apenas dizem que a velocidade escalar é constante. Isso partindo do princípio que o aluno sabe que essa é a principal característica do movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme também é chamado de MU, né? Ou simplesmente movimento uniforme. Como é que eu faço o cálculo da velocidade no movimento uniforme? Fazendo a variação do espaço dividido pela variação do tempo, nós já vimos isso lá para trás, né? Tanto a velocidade média quanto a velocidade instantânea, a gente usa a mesma fórmula. Aqui, ó, vamos ver o que está acontecendo nesse desenho aqui, ó. Eu graduei uma reta numérica de 2 em 2 metros, né? 10 metros, 12 metros, 14, 16 e 18. É o deslocamento dado em metro. E também coloquei aqui o tempo variando, ó, de 0 para 1 segundo, para 2 segundos, 3 e 4 segundos. Pois bem, observe que no tempo zero o móvel estava na posição 10 metros. Decorrido 1 segundo, o móvel foi para a posição 12 metros. Decorrido mais 1 segundo, o móvel foi para a posição 14. Outro segundo e o móvel estava na posição 16. Mais um e o móvel foi para a posição 18. Observe que o tempo está variando de 1 segundo em 1 segundo, enquanto a distância, a posição do móvel está variando de 2 em 2 metros. Isso significa dizer que o móvel está se deslocando 2 metros a cada segundo. Dizer que o móvel está se deslocando 2 metros a cada segundo é dizer que ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo, ou seja, 2 metros a cada segundo. Equação horária do espaço. É possível que a gente defina uma equação que nos dê a variação do espaço em função do tempo. Vamos lá. Pessoal,
Aqui eu vou considerar o tempo inicial igual a zero. Afinal, quando eu vou iniciar o movimento, para que eu marque o tempo do deslocamento, eu começo a marcar o tempo do zero. Então, lá na nossa fórmula do cálculo da velocidade escalar instantânea, que era a variação do espaço dividido pela variação do tempo, eu vou colocar S menos S0, espaço final menos o espaço inicial, dividido por T menos zero, que eu vou considerar como o tempo inicial, tudo bem? Bom, T menos zero é T mesmo, então essa fórmula fica V igual a S menos S0 sobre T. Eu posso multiplicar o T pelo V porque ele está dividindo desse lado da igualdade. Então eu ficarei com S menos S0 é igual a VT. E o S0, como está subtraindo de um lado da igualdade, pode trocar de lado fazendo operação inversa. Então S igual a S0 mais VT. É exatamente o que está escrito aqui, ó. Essa é a equação horária do espaço. Os alunos chamam essa fórmula de sorvete, né? Para poder memorizá-la. Mas a gente vai usar tanto essa fórmula que a memorização vai ser muito tranquila. Bom, com isso a gente conclui que a equação horária do espaço de um movimento uniforme é do primeiro grau em t. É verdade, né? A gente sabe que a função do primeiro grau é y igual a ax mais b. Se a gente comparar uma com a outra, a gente vai perceber que b está no lugar de S0, ó. Não é isso? Ax é vt e y é s. Tudo bem? Bom, pensa comigo aqui. Dois valores nessa equação são constantes. Quais são? S0 é constante e a velocidade também. Por que S0 é constante? Pessoal, se o movimento se inicia de determinada posição, ainda que o tempo decorra, o movimento terá se iniciado naquela posição. Esse valor ele não se altera em função do tempo. A velocidade no movimento uniforme ela é constante, nós já falamos disso no slide anterior. Aliás, é a principal característica do movimento uniforme. E se ela é constante, ela não muda com o passar do tempo, ok? Então, esses valores são valores que eu posso substituir na equação horária do espaço. Vamos dar uma olhada aqui na tabela. Ó. Eu disse aqui ó, que S0 é igual a 3 metros e que a velocidade é 2 metros por segundo. Logo, eu posso colocar na equação horária o 3 no lugar do S0, 3 metros, e o 2 no lugar da velocidade. Professor, por que você não vai colocar os valores de S e T? Pessoal, porque o S muda de acordo com o tempo, né? Eu não sei qual será o valor de S se eu não colocar um valor para o tempo aqui. Então, um muda em função do outro. Então, um depende do outro. Por isso que eu não vou colocar o valor aqui. Esses valores não são constantes. Tudo bem? A propósito, aqui eu tenho um movimento progressivo. Por quê? Aqui é a velocidade positiva, ó. Existem duas maneiras de eu saber se o movimento é progressivo ou retrógrado. Quais são elas? Ou eu observo o aumento ou a diminuição do espaço, ou eu olho o sinal da velocidade. Se a velocidade estiver com sinal positivo, é porque o movimento é progressivo. Tá aqui. Professor, então de baixo, o movimento é retrógrado. Exatamente. Por quê? Velocidade negativa. Significa que o móvel está se movendo no sentido contrário ao da trajetória definida, tudo bem? Aqui eu tenho ó, S0 igual a 6, V igual a menos 3, estão aqui os valores, ó. De novo o tempo e o espaço sem valor, porque um depende do outro, ok? Aqui de novo, ó, menos 4 e menos 5, menos 4 e menos 5. Aqui eu tenho o espaço inicial igual a 0 e a velocidade igual a 4. Então aqui ó, o espaço inicial não aparece, na verdade é 0 mais 4t, mas ele não aparece, né? Mesmo aqui, ó, 0 mais 3t, com o espaço inicial igual a 0, eu terei S igual a 3t. No movimento uniforme, como a velocidade escalar é constante, concluímos que a aceleração escalar é nula. Eu disse aí no slide da aceleração instantânea que a aceleração é a grandeza que faz com que a velocidade varie, com que a velocidade mude. Se a velocidade é constante, é porque a aceleração escalar é nula. Então, no movimento uniforme, eu tenho aceleração escalar nula. Bom, antes da gente começar a falar desse assunto, eu vou deixar aqui um card e também vou deixar na descrição do vídeo um experimento sobre esse tema aqui para vocês. Diagrama horário do espaço. Espaço em função do tempo.
Bom, eu disse no slide anterior que a equação horária do espaço é uma função do primeiro grau, né? Até coloquei lá a função y igual a ax mais b, essa é a forma de uma função do primeiro grau, né? E a equação horária eu vou escrever aqui, ó, S igual a VT mais S0. Só troquei o S0 com o VT de posição, isso não faz a menor diferença. Bom, a função do primeiro grau ela é representada graficamente por uma reta. Então, a equação horária do espaço também será uma reta, uma vez que ela é uma função do primeiro grau. A inclinação da reta depende do valor de A na função do primeiro grau. Se A é maior que zero, a função é crescente. Se A é menor que zero, a função é decrescente. Aqui, no movimento uniforme, essa inclinação depende da velocidade. Se a velocidade é maior que zero, a função é crescente. Se a velocidade é menor que zero, a função é decrescente. Observe o seguinte, ó, com a velocidade maior que zero, o movimento é progressivo, afinal a velocidade é positiva. Com a velocidade menor que zero, o movimento é retrógrado, afinal de contas a velocidade será negativa. Olhando o gráfico também eu percebo que o espaço aumenta quando a velocidade é maior que zero. Olha aqui o espaço inicial S0, tá aqui, ó. Olha como é que o espaço vai aumentando à medida que o tempo vai passando. Aqui eu tenho o eixo do espaço e aqui do tempo. À medida que o tempo passa, ó, olha como é que o espaço vai aumentando. Tá certo? Movimento progressivo. O contrário acontece quando o movimento é retrógrado. Aqui o espaço inicial, o tempo vai passando, ó. Olha o que acontece com o espaço. Vai diminuindo. Tá vendo? O espaço diminuindo aqui, ó. O espaço vai diminuindo. Tá certo? Movimento é retrógrado. Então aqui, ó, velocidade menor que zero. Aqui, velocidade maior que zero. Diagrama horário da velocidade V em função de t. Bom, pessoal, eu disse que no movimento uniforme a velocidade é constante, tá certo? Se ela é constante, durante todo o tempo, aqui ó, durante todo o tempo, a velocidade se mantém a mesma, se mantém sempre com o mesmo valor. Qual o valor? Com o valor da velocidade inicial. A velocidade com que o movimento se inicia, ela é mantida durante todo o movimento, tá certo? Observe que quando a velocidade é positiva, ou seja, o movimento é progressivo, ela aparece acima do eixo dos tempos, tá vendo? Acima do eixo dos tempos. Acima do eixo dos tempos significa positiva. Tudo bem? Observe que quando o movimento é retrógrado, ela aparece abaixo do eixo dos tempos, ou seja, a velocidade é negativa, menor do que zero. Mas ainda assim, ela se mantém constante. Tudo bem? Ó, observa que ela se mantém constante durante todo o tempo. À medida que o tempo passa, a velocidade não muda, permanece constante. Por fim, o gráfico da aceleração em função do tempo. Pessoal, eu disse que a aceleração escalar no movimento uniforme é constantemente nula. Isso por quê? Vamos de novo. Se a velocidade não varia, em outras palavras, se a velocidade é constante no movimento uniforme, é porque a aceleração é nula. Afinal, a aceleração é a grandeza que faz com que a velocidade varie. Se ela não varia, é porque a aceleração é nula. Então, tanto no movimento progressivo quanto no movimento retrógrado, desde que movimentos uniformes, o gráfico da aceleração aparece sobre o eixo dos tempos. Ou seja, aqui, ó, valor da aceleração, zero. O tempo passa e ainda assim a aceleração se mantém nula. O mesmo acontece quando o movimento é retrógrado. Tudo bem? Movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui o nosso segundo tipo de movimento retilíneo, o que a gente chama de MUV. Simplesmente movimento uniformemente variado. Tudo bem? Bom, aqui a aceleração não é mais nula. A aceleração é constante, ok? Significa dizer que a velocidade sofrerá variação durante o movimento.
Como é que eu calculo a aceleração média e a aceleração escalar? Nós já vimos, a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. De novo, haverá variação de velocidade porque a aceleração escalar instantânea é constante e não nula, tudo bem? Diferente do movimento uniforme. Bom, vamos dar uma olhada o que acontece aqui com a velocidade com o passar do tempo no movimento uniformemente variado. Aqui na nossa figura nós temos o tempo em segundo, 0, 1, 2, 3 e 4. Fácil perceber que a variação de tempo acontece a cada 1 segundo, né? 0 para 1, de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. E aqui nós temos a velocidade, ó, 2 metros por segundo, a velocidade inicial. Passado 1 segundo, ela aumenta para 5 metros por segundo. Mais 1 segundo, 8 metros por segundo. Mais 1, 11. Mais 1, 14 metros por segundo. Olha o que está acontecendo aqui. A velocidade está aumentando em cada segundo 3 metros por segundo. Então, ó, de 2 para 5 tem 3 metros por segundo. De 5 para 8, 3 metros por segundo. De 8 para 11 também. E de 11 para 14 também. Significa dizer que a velocidade está aumentando 3 metros por segundo, a cada segundo. E isso é aceleração. A aceleração, nesse caso, é de 3 metros por segundo. É por isso que a aceleração é dada em metro por segundo ao quadrado, ok? Observe que a aceleração é constante, porque a velocidade aumenta constantemente a cada segundo 3 metros por segundo. Equação horária da velocidade. Pessoal, a equação horária da velocidade é uma equação do movimento uniformemente variado. Lá no movimento uniforme, nós só temos uma equação horária e a equação horária do espaço, é o sorvete, ok? Essa equação horária da velocidade, é do movimento uniformemente variado. Isso porque é nesse movimento que a velocidade varia em função do tempo. Lá no movimento uniforme, a velocidade é constante. Pois bem, vamos lá, ó. Aqui, como eu fiz lá na equação horária do espaço, no movimento uniforme, eu vou chamar o tempo inicial de 0, porque a gente começa a cronometrar o movimento a partir do tempo 0, ok? Pois bem, dito isso, eu sei que a aceleração instantânea é dada pela variação da velocidade, v menos v0, dividido pela variação do tempo, que nesse caso é t menos 0. Bom, t menos 0 é t mesmo, né? Então, multiplicando o t para lá, ó, eu vou ficar com v menos v0 é igual a at. E passando v0 para cá, eu vou ficar com v igual a v0 mais at. Essa é a equação horária da velocidade. De novo, é uma função do primeiro grau, né? Lembrar que a função tem o formato y igual a ax mais b. Aqui, ó, v0 está no lugar de b, só está na posição trocada, né? O at está aqui, ó, a aceleração vezes o tempo, e aqui a velocidade no lugar de y. Ou seja, a velocidade varia em função do tempo, assim como lá na função do primeiro grau, o y varia em função do x. Aqui também eu tenho duas grandezas que são constantes, ó, aqui na equação horária da velocidade. Quais são elas? Bom, a velocidade inicial, afinal, quando o móvel inicia o movimento com uma determinada velocidade, ainda que o tempo passe, aquela velocidade do momento inicial será a mesma, e a aceleração, porque no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante, ok? Ou seja, ela não muda. Já a velocidade e o tempo variam um em função do outro. Então é por isso que na equação horária da velocidade eu não vou colocar valores para v e para t, porque um depende do outro. Eu até poderia colocar um valor para t, e aí v teria um valor específico. Mas se esse valor de t mudar, v também mudará o seu valor. Pois bem, aqui ó, eu disse que a velocidade inicial é 2 e que a aceleração é 3. Logo, a equação fica v igual a 2 mais 3t. A propósito, aqui ó, com a aceleração positiva, eu tenho um movimento acelerado.
tudo bem? Com a aceleração negativa aqui embaixo, ó, o movimento é retardado. Professor, mas o movimento é progressivo ou é retrógrado? Se o móvel estiver indo no mesmo sentido da trajetória, será progressivo. Se o móvel estiver indo no sentido contrário da trajetória, será retrógrado, tudo bem? Muito bem. Então aqui, ó, no segundo exemplo, V0 igual a 5 e A igual a menos 2, tá aqui, eu já fiz, né? 5 menos 2, então fica V igual a 5 menos 2t, movimento retardado, né? Com aceleração negativa, aqui a aceleração é menor que zero, aqui a aceleração é maior que zero, né? No movimento acelerado. Aqui menos 3 é a velocidade inicial e menos 4 a aceleração, então fica menos 3 menos 4t, V igual a menos 3 menos 4t. Então aqui, ó, velocidade inicial igual a zero, móvel partindo do repouso, aqui também, ó, parte do repouso, ok? Aqui a aceleração menos 2, logo V igual a menos 2t, aqui na verdade tem um zerinho, né? Ele não aparece porque é zero, a velocidade inicial aqui, ó, é zero, mas ele está aqui. Aqui também partindo do repouso, com aceleração 1,0, pessoal, 1,0 é 1, né? Eu coloquei esse exemplo aqui porque é comum os problemas de física escreverem dessa forma, 1,0, 2,0, mas isso é 1 e 2 mesmo, tudo bem? Então aqui ficará V igual a 1t, aqui também tem um zerinho, né? Só não aparece porque a velocidade inicial é zero, então ele não aparece, então V igual a 1t. Aqui é a equação horária do espaço, lembrando que lá no movimento uniforme nós temos a equação horária do espaço, lá a gente tem o sorvete, né? S igual a S0 mais VT, tudo bem? Observe que é muito parecido com a equação horária do movimento uniformemente variado, aqui é do movimento uniforme e aqui do movimento uniformemente variado, beleza? Bom, S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. S0 espaço inicial, V0 velocidade inicial, A aceleração, T o tempo. No movimento uniforme, como a aceleração é nula, é zero, o A é zero, né? E essa multiplicação por zero faz com que esse termo desapareça, sobrando apenas o sorvete, ó. Professor, mas lá não é V0, é V. Pessoal, é porque lá V0 e V é a mesma coisa. Como o movimento uniforme tem velocidade constante, a mesma velocidade inicial é a final, tudo bem? Mas observe que a fórmula é a mesma, ok? Coloquei uma tabela aqui para a gente ver como é que a gente monta uma equação horária do espaço no movimento uniformemente variado. A exemplo do que a gente tem lá no movimento uniforme, nós temos alguns valores nessa equação horária que são constantes. Quais são eles? S0, afinal de contas, o espaço inicial, o local de onde o movimento se inicia, mesmo que o tempo passe, seguirá sendo o mesmo local de início do movimento. Também temos a velocidade inicial, porque a velocidade inicial é a velocidade do início do movimento. Mais uma vez, a velocidade do início do movimento será a mesma com o passar do tempo, afinal de contas, mesmo que o tempo passe, a velocidade com que o movimento se iniciou se manterá a mesma. E também temos a aceleração, que é constante no movimento uniformemente variado, portanto, não varia com o passar do tempo. Então, o que varia com o passar do tempo? Mudando o tempo, mudamos também o espaço, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Quando S0 é 1, a velocidade inicial é 3 metros por segundo e a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado, nós teremos S igual a 1, S0 igual a 1, mais 3t, mais 2t2. Professor, mas a aceleração é 4 e aqui é 2. Pessoal, aqui é A sobre 2. Então, 4 sobre 2, 2. Beleza? Então, essa é a equação horária desse movimento. Vamos aqui para um outro aqui, ó. Espaço inicial igual a zero, velocidade inicial 7 metros por segundo e aceleração 8 metros por segundo ao quadrado. Ficaremos com S igual a 7t, porque o espaço inicial zero está aqui, mas ele não aparece, né? Porque é 0 mais 7t mais 4t2. 4, porque aqui é 8. E na fórmula A dividido por 2, 8 dividido por 2 dá 4, tudo bem? Aqui eu tenho o espaço inicial igual a 0 e a velocidade inicial também igual a 0. Então a equação horária fica S igual a 3t2. Por quê? Porque se S0 é 0 e V0 é 0, 0 vezes t dá 0 mesmo. Então nós ficamos apenas com 3t2, tudo bem?
Aqui eu coloquei 2,0, 5,0 e 7,0 para o espaço inicial, para a velocidade inicial e para a aceleração, respectivamente, porque é comum os problemas de física colocarem os valores escritos dessa forma. Não tem problema nenhum. Aqui é 2, aqui é 5 e aqui é 7 mesmo. 2 metros, 5 metros por segundo e 7 metros por segundo ao quadrado. Vai me dar uma equação horária S igual a 2 mais 5t mais 3,5 T2. Lembrar que 3,5 porque é 7 dividido por 2. Na equação horária a aceleração é dividida por 2. Equação de Torricelli. Torricelli era um físico italiano que, pesquisando, estudando a dinâmica dos fluidos, resolveu combinar a equação da velocidade com a equação horária do espaço. Dessa combinação, ele extraiu a seguinte equação: v ao quadrado é igual a mais ou menos v0 ao quadrado mais 2a ΔS. A é a aceleração, ΔS é a variação do espaço. Essa fórmula é muito utilizada quando a gente não tem informações sobre o tempo nos problemas de física, tudo bem? Os sinais mais ou menos a gente utiliza a depender do tipo de movimento. Quando o movimento é progressivo, a gente usa o sinal mais para a velocidade. A gente já viu por que a velocidade fica positiva no movimento progressivo. E no movimento retrógrado, a gente usa o sinal de menos. Significa aqui o seguinte, ó, que quando o móvel está indo no sentido da trajetória, a velocidade é positiva. Logo, eu uso a fórmula com sinal positivo. Se o móvel está vindo no sentido contrário ao estabelecido para a trajetória, a velocidade é negativa. Logo, eu uso o sinal negativo para a fórmula. Vamos começar a falar do diagrama horário do espaço. O espaço é em função do tempo. Mas antes eu vou deixar aqui um card com um experimento sobre esse assunto. Também vou botar aqui na descrição do vídeo um link sobre esse experimento. Diagrama horário do espaço. S em função de t. Bom, aqui ó, nós temos a equação horária do espaço, tá certo? E ela tem uma relação direta com a função do segundo grau. Assim como lá no diagrama horário do espaço em movimento uniforme, a equação se relaciona com a função do primeiro grau. Pois bem, aqui ó, nós temos aqui o termo em T2 e aqui o termo em X2, tudo bem? É o sinal de A na função do segundo grau que define a concavidade da parábola. Se o A é maior que zero, a parábola fica com concavidade para cima. Se A é menor que zero, a parábola fica com a concavidade voltada para baixo. E aqui não é diferente. Se a aceleração é positiva, ou seja, o movimento é acelerado, a parábola fica com concavidade voltada para cima. Se a aceleração é negativa, ou seja, o movimento é retardado, a parábola fica com concavidade voltada para baixo. Observe que tanto no movimento acelerado quanto no movimento retardado, nós temos velocidade negativa e velocidade positiva, ou seja, movimento retrógrado e movimento progressivo. Tudo bem? Aqui de igual forma, ó, velocidade positiva, velocidade negativa, movimento progressivo e movimento retrógrado. Tudo bem? Observe que quando a velocidade é negativa, o espaço é decrescente, ou seja, se a velocidade é negativa, nós estamos no sentido contrário da trajetória. Logo, o espaço ó, vem decrescendo, vem diminuindo. Tudo bem? Até esse ponto. A partir daqui, ó, a velocidade é positiva, ou seja, o movimento é progressivo. Em outras palavras, os espaços vão aumentando com o passar do tempo. Olha lá como é que os espaços vão aumentando com o passar do tempo. Beleza? Aqui acontece de modo contrário. Ó. Quando a velocidade é maior do que zero, a função nesse trecho ela é crescente, ou seja, os espaços vão crescendo com o passar do tempo, tá vendo? Até chegar nesse ponto aqui, ó. A partir daqui, a velocidade é negativa, ou seja, o movimento é retrógrado e os espaços vão decrescendo com o passar do tempo. Tá vendo aí?
Tranquilo, né? Agora o diagrama horário da velocidade é em função do tempo. Bom, nós vimos lá que a equação horária da velocidade é v igual a v0 mais at. Lá no movimento uniforme, nós temos também a equação horária do espaço do movimento uniforme, que é S0 mais vt. Tudo bem? Ambas são funções do primeiro grau, ax mais b. E como tal, possuem como gráfico uma reta, ok? Pois bem, quando o movimento é acelerado, a velocidade aumenta com o passar do tempo. Olha aqui a velocidade inicial aumentando com o passar do tempo, tá vendo? A velocidade aqui, ó, está aumentando com o passar do tempo. Esse movimento é um movimento acelerado, ok? Por isso o gráfico é o gráfico de uma função crescente, ok? Já no movimento retardado, observe que a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. Ó, o tempo vai passando, o tempo passando, ó, aqui, né? O tempo indo embora e a velocidade diminuindo com o passar do tempo. Tá? Aqui o eixo da velocidade, ela vai com o passar do tempo diminuindo. Isso faz com que o gráfico se apresente como o gráfico de uma função decrescente. Movimento, como eu disse, retardado. Diagrama horário agora da aceleração em função do tempo. Pessoal, diferentemente do que acontece no movimento uniforme, quando a aceleração é nula e por isso o gráfico fica exatamente em cima do eixo dos tempos, aqui a aceleração é constante, mas não é nula. Ela pode ser positiva ou negativa. Se for positiva, ela será constante, mas se apresentará acima do eixo dos tempos. À medida que o tempo passa, ela se mantém constante, mas positiva. Esse é o movimento acelerado. Já quando a aceleração é negativa, ou seja, no movimento retardado, o gráfico da aceleração aparece abaixo do eixo dos tempos. Apesar de constante, a gente percebe aqui que o tempo vai passando e ela não muda o seu valor, ela é negativa, abaixo do eixo dos tempos. Na próxima aula, dando prosseguimento ao estudo da cinemática, falaremos do movimento vertical no vácuo. Grande abraço a todos e até a próxima!